Seja muito bem-vindo ao Dedo no Pulso, o podcast da Ecoagro. Análise com sensibilidade, precisão e visão estratégica dos movimentos do agronegócio e da economia. Toda semana, nosso economista-chefe Antônio da Luz interpreta os dados mais relevantes com profundidade, didática e realismo. Um conteúdo direto da fonte, com tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, mercado agropecuário e o cenário político-econômico. Porque, para antecipar tendências, é preciso ter o dedo no pulso do mercado. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Olá, investidores! Olá, pessoal do agronegócio! Que bom tê-los conosco também nessa semana que vai do dia 16 ao dia 22 de março de 2026. Sejam todos muito bem-vindos ao Panorama Macroeconômico e o Agronegócio, que é um oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agro do Brasil. Pessoal, hoje nós temos na agenda essa semana, uma super quarta, onde nós vamos decidir juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Vou falar sobre isso. Aliás, vou falar muito sobre isso, porque eu preparei um mega estudo que já vou tratar sobre ele também. Mas no Brasil, além da taxa Selic, que nós esperamos que haja uma redução de 0,25 ponto, já vou deixando aqui a nossa expectativa, nós vamos ter também o IBC-BR, que é um indicador do Banco Central que mede a atividade econômica. E lá nos Estados Unidos, além da taxa de juros, nós vamos ter o IPP, que é o Índice de Preços ao Produtor. E se prepara, a partir de agora, o IPP, o Índice de Preços ao Produtor, que mede a inflação no nível dos custos de produção, vai entrar muito forte na sua vida. Se você pensava que era IPCA e CPI lá nos Estados Unidos que importava, e realmente é verdade, eles são os que mais importam, o IPP, a partir de agora, ganha uma enorme dimensão, justamente por conta da guerra e do aumento do preço do petróleo. Assunto que vamos tratar aqui na nossa reunião de guidance semanal. Lá nos Estados Unidos também terá produção industrial, pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego, e eu vou passar a monitorar agora estoques de petróleo. Então, na semana que vem, na nossa reunião que vamos discutir os indicadores da semana que estamos, teremos os dados de estoque de petróleo, porque eles estão em níveis muito baixos e numa guerra do jeito que as coisas estão caminhando, este indicador ganha também uma enorme relevância, então ele entra aqui na nossa agenda semanal, ele entra nas nossas análises semanais. Lá na China, nós vamos ter vendas no varejo, investimentos em ativos fixos, que mostra a disposição dos chineses em investirem em ativos para aumentar a sua produção, a produção industrial, e também teremos preços dos imóveis. Eu montei um estudo bastante completo sobre os impactos macroeconômicos e também no agronegócio que são esperados por conta da guerra. Gente, e não foi uma coisa simples, nós fizemos um estudo bem aprofundado. Nós já tínhamos trazido aqui na semana passada um balanço da primeira semana e agora nós vamos aprofundar a análise mostrando para vocês o que nós podemos esperar para cada cenário. Então eu vou concentrar os meus esforços em trazer impactos na inflação, e a inflação, lógico, que é o consumidor, mas também no PPI, que é a inflação ao nível do produtor, porque ele ganha uma grande importância em virtude do aumento do preço do petróleo. Eu vou também falar dos efeitos de primeira e de segunda ordem na inflação. Eu vou trazer para vocês um estudo que fizemos sobre o IPCA, o que nós podemos esperar de aumento do IPCA para cada nível de preço do petróleo, baseado em estudos que o Banco Central fez ao longo dos anos. Eu vou pegar um estudo de 2022 e um estudo de 2025, em que o Banco Central, que é quem decide sobre taxa de juros, peguei 2 estudos deles e a partir dos estudos deles, do Banco Central, eu projetei o quanto
que nós podemos ter de IPCA para cada nível médio de preço do petróleo. Então, o petróleo a 100, como ele está hoje, 101, se ele subir para 110, se ele subir para 120, se ele subir para 130, vou subindo de 10 em 10 até chegar em 150, para que nós possamos ter uma ideia, tudo ao mais constante, do quanto que pode subir o nosso IPCA aqui no Brasil, e isto tem efeitos deletérios, evidentemente, nos juros, porque o Copom, o Banco Central, através do Copom, ele tem um mandato de botar o IPCA dentro da meta, que é 3%, e dá uma banda de 1,5% de aceitação para cima e para baixo. O para cima, então, vai até 4,5%. Só que facilmente esses 4,5% podem ser vencidos com essa alta do preço do petróleo. Entretanto, os juros eles são feitos para funcionar em inflação de demanda e não inflação de oferta. E se eu tenho uma inflação que está sendo causada por oferta, por questões relacionadas a choques de petróleo que são de oferta, será que os juros funcionam? Como é que nós, economistas, tratamos isso? Nós vamos usar uma ferramenta que não é para esse tipo de inflação, mas é o que temos? O que podemos esperar? Isto, evidentemente, que é um debate entre nós, economistas. Agora, nós sabemos muito bem como os bancos centrais reagem e eles usam essa ferramenta. Eu já vou responder agora, eles usam, mesmo ela não sendo a mais adequada. Por quê? Vou tratar em seguida. Logo já vou tratar sobre isso, vou trazer uma análise mais aprofundada. Vou falar também, nesse estudo que fizemos, sobre os impactos em atividade econômica. E vou trazer também uma reflexão sobre o nosso fiscal. Dados esses impactos todos, o que nós podemos esperar sobre o fiscal? E a dominância fiscal, como é que fica? O Brasil, será que ele está preparado para enfrentar uma grande crise? Porque será que nós fizemos nesses últimos anos os ajustes que deveríamos ter feito para quando chegássemos em momentos como esse, termos espaço fiscal para tomar medidas anticíclicas? Ou nós simplesmente saímos torrando dinheiro como se não houvesse amanhã e como se não pudesse vir uma crise? Qual será o posicionamento do Brasil? Vamos discutir sobre isso, mas também eu vou trazer para vocês uma análise do que esperar sobre câmbio e também eu quero trazer para vocês o que está acontecendo nos títulos de governos, nos títulos emitidos pelos governos brasileiro e também o governo americano. Porque com este efeito todo que estamos observando, já temos alta nos títulos, tanto lá nos Estados Unidos como aqui. E vou trazer também cenários para os preços de commodities, dando um zoom no preço da soja, porque o setor do agro ele é petrolizado. Então, se sobe o petróleo, nós temos impactos tanto em preços, mas também em custos. Vou trazer uma reflexão sobre isso e vou trazer um estudo que fiz aí sim com os nossos modelos econométricos para o que esperar de cada nível para cada nível de preço de petróleo, o que pode acontecer, tudo mais constante, com o preço da soja. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar analisando os indicadores que temos sobre a mesa e logo aprofundamos com este estudo adicional que eu trouxe. Vamos falar de Brasil, começar pelo Brasil e falando de atividade econômica, porque nós tivemos a PMC e as vendas no varejo, que eu trazia na semana passada uma expectativa que houvesse uma desaceleração e evidentemente que houve uma desaceleração. Nós tivemos um crescimento de apenas 0,4% nas vendas no varejo em janeiro comparado com dezembro, e para 12 meses nós ficamos com exatamente o mesmo nível de dezembro de 2025, janeiro ficou com um crescimento de 1,60. Bom, mas por que cresceu pouco, mas cresceu em janeiro e em 12 meses ficou o mesmo nível? Porque eu estou tirando o mês de janeiro de 2025 para botar o janeiro de 2026, e aí em janeiro de 2025 eu tinha um nível de crescimento bem maior, estava 4. Então, por isso que nós temos um resultado bem mais, não mais robusto, mas mais estável. E quando eu olho para a PMS, que é a pesquisa mensal de serviços, ela teve um crescimento de 0,3 em janeiro contra dezembro, e em 12 meses ela acumula um crescimento de 3%. E já o sentimento do consumidor, que é medido pela Thomson Reuters, através do Index Ipsos, ele teve, pelo terceiro mês consecutivo,
indicativo uma queda no sentimento do consumidor. Ele está em 52,24. Em janeiro, ele estava em 54. Então, este sentimento mais alto em janeiro, ele já predizia uma sustentação do varejo em 12 meses, né? Mas agora, a partir de agora, a gente deve ter uma desaceleração mais acentuada, olhando pelo sentimento do consumidor. Falando agora dos dados monetários, nós tivemos, como esperado, uma pancada no IPCA. O IPCA, então, fechou o mês de fevereiro com um crescimento de 0,7, puxado, evidentemente, pelas matrículas escolares, pelo subitem educação, e em 12 meses ela acumula uma alta de 3,81. Mas, Antônio, como que nós tivemos uma pancada em fevereiro e ainda assim desaceleramos a inflação para menos de 4%, para 3,81, de 4,26 para 3,81? Muito simples de explicar. Em fevereiro de 2025, o IPCA tinha sido de 1,31 e o IPCA de fevereiro de 2026 ele foi de 0,7, então foi quase um pouco mais da metade do que tinha sido em fevereiro do ano passado. Então, por isso que nós temos uma queda em 12 meses. Sai fevereiro de 2025, que tinha crescido 1,31, entra fevereiro de 2026, que foi um crescimento de 0,7, um crescimento elevado, não tenha dúvida. Sobretudo quando eu comparo com o mês anterior. Janeiro tinha sido 0,33, fevereiro 0,70. Sim, mas no ano passado tinha sido bem mais alto, né? Então, este foi o efeito. A alimentação e bebidas teve um crescimento de 0,26, habitação 0,3, artigos de residência 0,13, vestuários 0,16, transporte 0,74, acima, portanto, do índice cheio, saúde e cuidados pessoais 0,59, despesas pessoais 0,33 e a grande pancada veio em educação, um crescimento de 5,21 por conta dessa indexação que nós fazemos na nossa economia, na nossa inflação, como já discutimos na semana passada. Falando agora dos Estados Unidos, o emprego lá segue forte, os pedidos de desemprego, os pedidos iniciais, tiveram até uma leve queda na comparação com a semana passada, 213 mil pedidos. Os pedidos contínuos também tiveram queda, 1.850.000, uma leve queda em relação à semana passada. E a abertura de empregos JOLTS, que mostra quantas vagas foram abertas no mês de janeiro, teve um crescimento bem robusto, 6.950.000 vagas abertas no mês de janeiro, um crescimento importante em relação a dezembro e ficou acima da expectativa, que era 6.760.000. Falando do lado monetário lá nos Estados Unidos, nós tivemos o índice de preços ao consumidor, o CPI, crescendo 0,27, ligeiramente abaixo da expectativa, que é 0,3, bom. Nós tivemos o índice em 12 meses caindo para 2,43, lembrando que a expectativa deles, a meta deles é 2, então está bem mais perto da meta, e o núcleo está 2,47, também teve queda em relação a janeiro. Agora, o núcleo do PCE, ele ficou em 0,36, abaixo da expectativa, e em 12 meses o núcleo do PCE, que mede as despesas, a inflação no nível das despesas diretas dos americanos, ficou em 3,06. Então, quer dizer que os Estados Unidos está liberado para baixar juros. Agora temos reunião, temos super quarta agora na quarta-feira, onde temos juros no Brasil e juros nos Estados Unidos. Já falei a minha expectativa para o Brasil. Acho que a queda é de 0,25 e só, sobretudo diante do cenário de grande incerteza com o que pode acontecer com a inflação, com a guerra. Para o Brasil, eu estou muito mais preocupado com o que o Copom vai trazer no comunicado e principalmente na ata, sobre a leitura deles sobre o que está vindo pela frente, o que pode vir pela frente em razão da guerra. Eu quero ver um Copom bastante ciente do problema, eu quero ver um Copom preocupado com o que pode vir pela frente e tomando decisões olhando para o que está por vir, porque não adianta o Copom sair reduzindo os juros, sobretudo olhando para a eleição, e depois ter que subir juros lá na frente. Não é isso que a gente quer ver, isso é barbeiragem de condição de política monetária. Então, tem gente que acha que a queda é de 0,25, tem gente que acha que é 0,50, há sim uma divisão entre nós economistas. Entretanto, o que mais me importa nesse momento não é estar certo sobre o tamanho da queda, e sim ver um Copom preocupado com
o cenário que eu vou mostrar para vocês hoje. Vou trazer agora, em seguida, vou trazer o cenário de impactos potenciais da guerra na economia global e na economia brasileira, e depois vou dar um zoom no agronegócio, evidentemente. Agora, quero ver o Banco Central mais preocupado do que eu, olhando para mais coisas do que eu estou olhando e que vou trazer para vocês. É esta a minha grande expectativa para Copom. Agora, para os Estados Unidos, quando nós olhamos o FedWatch, que mede a expectativa do mercado quanto à decisão que vai ser tomada agora na quarta-feira, no dia 18 de março, 98% dos entrevistados acreditam na manutenção dos juros. E a maioria absoluta, ela se repete até a reunião de 9 de dezembro. Ou seja, até dezembro, o mercado está trabalhando com a manutenção dos juros lá nos Estados Unidos. Por que que isto mudou? E mudou muito. Por que que isso mudou muito? Por causa da guerra e dos impactos da guerra no petróleo e em tudo que causa em consequência disso, que é justamente o que eu vou mostrar para vocês em seguida. Agora, o fato é que os americanos já estão entendendo. Não baixa juros esse ano. Talvez lá em dezembro. Lá em dezembro, 40% dos entrevistados acreditam na queda de 0,25 bips para lá em dezembro, para o intervalo de 13,25 e 13,50. Entretanto, 39% dos entrevistados acreditam na manutenção dos juros mesmo em dezembro. Então veja, 40,3 para cair, 39,1 para manter. A diferença é muito pequena. Claro, tem lá os mais aficionados que acham, 16,7% acham que vai cair de 3 para 13,25, que a gente já está apostando em queda antes disso. Tem gente acreditando em 2,75 e 3, e gente apostando em 2,50 a 2,75. Que são aqueles que estão imaginando uma grande catástrofe, uma recessão imensa já em 2026, o que eu acho muito difícil. Se nós tivermos uma estagflação, que eu vou tratar disso logo em seguida, não é para 2026, é mais para frente. A economia ela não se movimenta de maneira tão rápida assim. Agora, o ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que há um mês atrás, somente 3,4% dos entrevistados apostavam na manutenção dos juros em dezembro. Agora já são 39%. Então, de 3,4% subiu para 39%. O que eu quero dizer com isso? Que está aumentando semana a semana a expectativa, ou melhor, a quantidade de pessoas acreditando na manutenção dos juros que estão iguais a hoje, mesmo na reunião de dezembro. Então, pessoal, redução de juros nos Estados Unidos este ano subiu para o telhado. É a minha opinião? É claro que é a minha opinião, mas mais do que isso, é a opinião do FedWatch, da maioria das pessoas. E eu estou alinhado a esta percepção. Acho que não cai mais juros este ano lá nos Estados Unidos, em virtude do impacto do preço do petróleo no PPI. A menos, claro, que nós tenhamos um conflito que se resolva daqui uma semana ou duas, está resolvido o conflito. Bom, num cenário desse, super otimista, aí pode ser que nós tenhamos espaço. Agora, não é isto que está no radar neste momento. E os Estados Unidos também teve balança comercial, as exportações subiram bastante para 302 bilhões de dólares no mês de janeiro, e as importações tiveram uma leve queda em relação a dezembro, 356 bilhões de dólares. Mas importações maiores do que exportações é resultado negativo, 54,4 bilhões de dólares de déficit na balança comercial deles. E na China nós tivemos o CPI, uma forte alta de 1% no mês de fevereiro, e em 12 meses acumula uma alta de 1,30%. Então, a China saindo da deflação. E o PPI, pessoal, fiquem atentos aos PPIs. A partir de agora, PPI vai ser super importante. PPI é a inflação ao nível do produtor, custo de produção, porque deve explodir com esses aumentos do petróleo. E a China está com deflação no PPI desde outubro de 2022.
Só que desde lá ela vem se mantendo com deflação, mas agora em fevereiro de 2026 ela está em deflação ainda, mas teve nova deflação de 0,9, porém diminuiu bastante o resultado. E quando nós olhamos para o trade, ela aumentou bastante as importações no mês de fevereiro, um crescimento de quase 20% em relação ao mesmo fevereiro do ano passado, que tinha sido queda nas importações, e as exportações aumentaram quase 22%. Por que esses crescimentos tão altos? Porque nós estamos comparando com aquela época pré-tarifaço do Trump. Então todo mundo sabia que ele ia criar o tarifaço, porque ele tinha prometido isso na campanha, e muita gente antecipou importações. Agora a balança em si veio com 213 bilhões de dólares de saldo positivo para os chineses. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. E agora, pessoal, eu quero trazer o estudo que eu prometi. Eu vou falar dos impactos observados na economia até então e no que nós podemos esperar daqui para frente. Mas, claro, a nossa grande pretensão é traduzir a complexidade dos mercados globais para que fique claro, para que você compreenda com clareza como essas grandes engrenagens da economia elas podem afetar o seu patrimônio, a sua empresa, o nosso país, o nosso ambiente de negócios. Então, nós vamos desenhar um quadro macroeconômico global com bastante profundidade, explicando a natureza da atual crise. E no nosso bloco final, nós vamos dedicar um espaço exclusivo para mostrar como o agronegócio está navegando nessa tempestade. E eu quero usar muito o aprendizado da crise lá, da guerra da Rússia na Ucrânia, lá de 2022, que trouxe um forte aumento no preço do petróleo também naquele episódio. Eu quero trazer para agora, sabendo o que aconteceu lá, o que a gente pode imaginar para daqui para frente nessa tempestade que nós estamos navegando. Então o mundo em 2026 ele se encontra sob o espectro de um grande vetor de risco. O conflito no Irã e sobretudo, a ameaça ao Estreito de Hormuz, que é uma artéria vital por onde se escoam mais ou menos 20% de todo o fluxo global de petróleo, ele traz uma possibilidade de um choque de oferta, um choque de oferta clássico na nossa economia, o que potencializa os impactos sobre cadeias logísticas em escala global que operam sem margem de erro, porque nós temos hoje um sistema just in time, ou seja, nós estamos tirando o petróleo de um lugar e consumindo petróleo em outro lugar sem muito estoque. Então, nesse cenário, o petróleo não é apenas um combustível, a gente não deve entendê-lo apenas como combustível para aquilo que a gente usa nos nossos carros, nas máquinas agrícolas, nos caminhões para transportar, mas nós temos que olhar também ele como uma base para todos os custos de produção globais, porque todas as atividades humanas elas usam petróleo de maneira direta ou indireta. Eu até falei na semana passada, mesmo o sujeito que vai com a sua bicicleta comprar alimentos ou outros produtos no supermercado, os produtos que chegaram lá e que foram postos naquela prateleira não chegaram de bicicleta. Então, nós temos que ampliar o impacto do aumento do preço do petróleo nos custos de produção, nos PPIs. Então, eu vou concentrar aqui os nossos esforços em olhar para cada ponto desse. O que acontece com a inflação, o que a gente espera com a inflação, o impacto nos PPIs. Vamos olhar para os efeitos de primeira e segunda ordem, os juros, atividade econômica, fiscal, preços de commodities e assim por diante. Mas o que torna 2026 diferente de crises anteriores? Ele é justamente uma sobreposição de vulnerabilidades, porque os estoques globais de petróleo, eles chegaram ao ano nos menores níveis desde 2008. E como é que isso aconteceu? Isso é resultado de anos e anos e anos de subinvestimento em exploração. Anos e anos de
crenças de que o petróleo não podia mais ser explorado, de que investir em petróleo era feio, anos e anos de fundos de investimentos não querendo financiar a indústria do petróleo, porque era muito feio apresentar no PowerPoint para o fundo que estava investindo em empresas que extraem petróleo, e que isso estaria gerando mudanças climáticas. E eu não estou aqui dizendo que isso está certo ou isso está errado. Eu não estou dizendo isso. Não é papel do dedo no pulso fazer juízo de valor sobre essas coisas. Mas é sim nosso papel colocar o dedo no pulso na economia e entender as consequências das escolhas. Certas ou erradas, todas as escolhas têm consequências. E hoje, diante do cenário de guerra que nós estamos vivendo, há sim um conjunto de consequências. Então hoje nós temos um déficit de CAPEX na indústria de extração de petróleo. E isto fez com que nós chegássemos num cenário de guerra no Oriente Médio, onde temos uma grande produção e uma maior ainda logística de petróleo e com níveis baixos de estoque. Então, aquelas decisões que nós tomamos lá atrás, em tempos de paz, em tempos de calmaria, ou maior nível de paz e de calmaria, né? Porque calmaria não tem nunca, paz não há nunca no planeta inteiro, mas não haviam conflitos tão grandes como esses que nós estamos vivenciando de 2022 para cá. Nós tínhamos um entendimento como planeta, que não deveríamos em fazer esse tipo de investimento, e achávamos bonito, e achávamos feio quem botava seu dinheiro nessas indústrias. Bom, isto teve consequências. Agora temos uma guerra no Oriente Médio e temos baixos níveis de petróleo. E qualquer interrupção, por menor que seja, se transmite imediatamente ao preço, justamente por nós não termos estoques robustos para fazer esse balanço. Então nós temos que entender como que essa crise ela se transforma em inflação, como que os governos e os bancos centrais reagem a ela e como que isto vai impactar no fiscal, vai impactar em títulos públicos e como que isso impacta também lá no campo, lá no agro. Então, primeiro, eu quero, para começar essa nossa jornada, é fundamental entendermos a mecânica da inflação que está batendo aqui na nossa porta. Pessoal, nós temos que entender que, diferente de uma inflação de demanda, o que é uma inflação de demanda? A inflação de demanda ela ocorre quando uma economia está muito aquecida e as pessoas têm muito dinheiro para comprar mais. E elas compram mais e mais e mais e nós não temos uma oferta o suficiente e aí os preços sobem. Esta inflação de demanda ela costuma acontecer ou por uma expansão monetária ou por uma expansão fiscal. Enfim, geralmente esses são as principais razões que geram uma inflação de demanda. Agora, quando eu tenho uma inflação de demanda, que é a imensa maioria das inflações são de demanda. Como é que eu corrijo ela? Subindo juros. O problema é que o que nós estamos vivendo hoje não é uma inflação de demanda, é uma inflação de custos. É uma alta de preços empurradas pelo lado da oferta e não pelo lado da demanda. E por que de oferta? Porque nós estamos tendo um choque de oferta. Nós estamos tendo uma redução na oferta de petróleo. E isto encarece a produção e, ao mesmo tempo, reduz o poder de compra das famílias. Por que encarece a produção? Porque o petróleo é utilizado para produzir tudo, ou direta ou indiretamente. Se não é para produzir o produto, e nós temos uma gama imensa de produtos base que são derivados do petróleo, eu preciso do petróleo para transportá-los. Então, eu tenho efeitos dessa constrição na oferta, ela vai encarecendo a produção, que vai aumentar o PPI, que é a inflação aos preços dos custos de produção. Então, eu tenho uma inflação de custos e essa inflação de custos ela vai sendo transmitida para frente
porque nós sabemos que a inflação de custos é uma inflação do atacado, e a inflação do atacado está sempre grávida da inflação ao consumidor. Então isso lá na frente reduz o poder de compra das famílias. E é por isso que nós costumamos dizer que uma alta do petróleo ele tem um caráter explosivo do ponto de vista inflacionário. Ele age como uma espécie de imposto regressivo global sobre o consumo. E isto penaliza a todos, em todas as esferas, em todas as partes da cadeia, seja produzindo, seja consumindo. E aqui que entra o verdadeiro drama dos bancos centrais, porque os juros altos, eles são uma ferramenta desenhada para combater uma inflação de demanda. E eles funcionam, mas funcionam esfriando o consumo e o crédito. Mas um juro alto, ele não perfura um poço de petróleo. Ele não resolve o problema do Estreito de Hormuz. Ele não faz com que os navios consigam passar por lá com tranquilidade e o preço do frete dos seguros sejam reduzidos. Ele não reconstrói uma cadeia logística, ou seja, ele não atua no lado da oferta. Ele combate o sintoma que é a inflação, e não a causa, diferentemente de uma inflação de demanda, que ele vai atacar a causa. Numa inflação de oferta, não. Eu tenho inflação, mas ela é de oferta. Mas é uma inflação, ela vira um sintoma, mas ela não elimina de nenhuma forma a causa. É como eu tomar um antitérmico para uma infecção bacteriana. É necessário, mas é insuficiente. O risco real é que o remédio provoque uma recessão antes que a doença se cure sozinha. Este é o grande problema que os bancos centrais passam a ter a partir de agora. Nós temos uma tendência de aumento de inflação, aí os bancos centrais sobem os juros para combater o sintoma, que é como dar o antitérmico, só que eu vou gerar uma constrição ainda maior, porque eu vou prejudicar ainda mais o consumo das famílias, e aí eu gero uma recessão. Então, acertar essa dose é muito difícil. Agora, mas como é que esse aumento ele chega no nosso bolso? Ele se propaga por vias diretas e indiretas. Eu vou começar com os efeitos diretos, os efeitos de primeira ordem, que são aqueles mais visíveis. O aumento nas bombas dos combustíveis. Vai lá, passa no posto de combustível e vê. Toda vez que passa ali o preço está diferente. O Banco Central do Brasil ele estima que uma alta permanente de 10% no preço do petróleo, permanente, ok? Permanente. E eu estou pegando aqui, o Banco Central ele pegou o Brent em dólares. Isso eleva a inflação cheia no país, o nosso IPCA, num ano, em cerca entre 0,4 e 0,5 ponto percentual. Então, ou seja, vamos de novo. Para cada 10% que aumenta o petróleo, aumenta entre 0,4 e 0,5 ponto percentual no acumulado do ano. Então, vamos pegar esses estudos do Banco Central, o relatório de inflação de março de 2022, que eles trataram desse assunto, trouxeram estudos, e também o relatório de política monetária de junho de 2025, que eles também trouxeram estudos para impactos de variações no preço do petróleo no IPCA, e eles pegaram trechos distintos de análise e por conta disso, óbvio que encontraram resultados um pouquinho diferentes. Por isso que nós estamos trabalhando aqui com 0,4 e 0,5. Mas eu criei também dois cenários alternativos, um conservador e um cenário mais estressado, pensando no que pode acontecer com a guerra, né? A guerra ser um pouco mais curta e ter um impacto um pouco menor do que se imagina hoje na logística do petróleo, e um cenário mais estressado. E claro que o cenário base é exatamente aquele trabalhado pelo Banco Central. Então vamos lá. Antes de começar a guerra, o petróleo estava ao redor de $60 o barril. Se não me engano, $64. As contas eu fiz com o número exato, mas aqui eu estou falando, não estou olhando para o número que estava exato naquele momento. Mas estava ao redor de $60. Só que ele terminou na sexta-feira passada fechando a $101. Então, nós tivemos uma alta de 68,3% no preço do petróleo. Um aumento de 68% no preço do petróleo do início da guerra para cá, isso causa um impacto de 2,5% no cenário base no final do ano. Então, pessoal, vamos supor que a guerra ela se mantenha até o final do ano, ela seja mais longa e o barril do petróleo
por esta razão, se mantenha como está agora. Bom, neste cenário, nós temos que acrescentar 2,53 pontos percentuais. Percebe que o limite, o teto da banda da inflação vai para o vinagre numa situação dessas? Petróleo acima de 100, o Banco Central não consegue cumprir a meta de inflação? E se ele for para 110 e ficar em 110? Bom, aí o impacto é de 3,08 pontos percentuais, o dobro da meta. Se nós tivermos o petróleo a 120, 3,70 a mais. Se nós tivermos 130, 4,32. Se nós tivermos 140, 4,93. E se nós tivermos um petróleo a $150 o barril durante os 12 meses do ano, nós temos 5,55 a mais de inflação. Então vejam que num cenário desses, aí nós temos inflação de 2 dígitos no Brasil só pelo efeito de primeira ordem. Somente pelo efeito de primeira ordem, fora os efeitos de segunda ordem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se daqui para frente, com as altas e baixas do petróleo, sabendo que o mês de janeiro e quase todo fevereiro, o barril do petróleo oscilou entre 60 e 70 dólares o barril, ficou ali num nível mais aceitável. Mas supondo que daqui para frente nós fiquemos com um petróleo mais alto e na média do ano, nós tenhamos um Brent a 101 dólares o barril, pode botar mais 2,53 pontos percentuais. Num cenário mais conservador, 2,12. E num cenário mais estressado, 3,08. O que eu quero dizer com isso, senhores e senhoras que estão aqui na nossa reunião de guidance semanal, no nosso dedo no pulso? Que se a média do petróleo no ano for o preço que temos hoje, dificilmente, será muito difícil o Copom conseguir cumprir a meta de inflação do ano. Portanto, o comunicado e principalmente a ata do Copom, da decisão de quarta-feira, o que mais importa é o olhar deles sobre este ponto. Que, diga-se de passagem, eu estou pegando os estudos deles para fazer as projeções. Eu estou pegando os parâmetros deles, as crenças deles, as contas deles. Então, o que temos aqui? Uma iminência de descumprimento da meta de inflação no ano de 2026, algo que estava completamente fora do radar antes da guerra. E a guerra muda totalmente este cenário. Bom, Antônio, será que não está havendo um exagero? Será que não está enxergando pelo em ovo? Vamos lá, vamos analisar o que o mercado, não é a minha opinião, o que o mercado está olhando para os juros do Brasil de 2 anos, os bonds brasileiros de 2 anos, que tem um enorme impacto em termos de Selic. Vamos lá, antes da guerra, nós tínhamos uma cotação na casa de 12,50. Agora nós fechamos na sexta-feira passada com uma alta bastante forte, bastante substancial. Nós fechamos com 13,60. Então, aliás, 13,70, 13,69 para ser mais preciso. Então, nós tivemos um aumento muito grande, muito forte, de 12,50 para 13,69. Observem que nós tivemos mais do que 1 ponto percentual nos juros de longo prazo. Então, isto vai dando um piso para a Selic cada vez mais alto. E o que mais impressiona neste dado é o tamanho da alta. O volume desse crescimento. Num curto espaço de tempo, do dia 27 de fevereiro para cá, o aumento foi enorme, foi mais de 1 ponto percentual. Então, é isto que assusta. Quando nós olhamos lá nos Estados Unidos, a alta ela foi de 3,37 para 3,73.
Então também uma alta gigantesca, o que faz com que não tenha nenhum espaço para redução dos juros nesse ano. E isto não é a minha opinião, isto é o que o mercado está operando de bonds americanos de 2 anos. Então, estamos aqui diante de uma situação absolutamente preocupante, porque deixa o Banco Central com uma dificuldade muito grande de baixar os juros. Então, este impacto de 0,4 a 0,5 ponto percentual no acumulado de um ano, se nós ficarmos com uma média de $101 o barril, que é o preço de hoje, nós estouraremos a nossa meta. Só que se estamos hoje com uma inflação de 3,81 e nós, para estourarmos o teto da meta, temos que ir até 4,50, percebe que, arredondando, eu preciso de apenas 0,71, 0,69 ponto, vamos botar 0,7 para facilitar a vida, 0,7 ponto percentual para estourar o teto da meta, e se eu tiver um barril de petróleo a 101, eu tenho 2,5 a mais, então eu não preciso ter um barril a 101 de média esse ano para estourar. Muito menos do que isso eu já tenho essa meta estourada. Então, a ata do Copom, ela é fundamental. E olha que eu só falei de efeitos diretos, de primeira ordem. Vamos agora aos efeitos indiretos, que são aqueles de segunda ordem. O petróleo, ele é matéria-prima, é para um monte de produtos. A indústria petroquímica é gigantesca, plásticos, embalagens, asfalto, a produção de amônia, que é base dos nossos fertilizantes, a própria ureia, enfim. Além disso, quando o diesel fica mais caro, eu tenho um efeito de segunda ordem, porque o custo do frete e de toda a cadeia produtiva sobe, porque eu vou incidindo aumento do preço do frete em todos os trechos da cadeia produtiva. Então, o Banco Central, ele não sobe os juros apenas por causa da gasolina, ele sobe por causa do encarecimento do frete, de tudo, das embalagens, do custo da construção civil e assim por diante. Então, como as pessoas elas não podem simplesmente parar de se alimentar ou não podem parar de se deslocar, porque há uma inelasticidade ou uma baixa elasticidade de preço para alimentos e os transportes, eu crio uma inflação inercial dificílima de combater. E isto gera um efeito de desancoragem de expectativas. E como eu já falei aqui mais de uma vez no nosso Dedo no Pulso, em outras ocasiões, em outras semanas, nós temos que olhar para a inflação hoje e para a inflação lá no horizonte relevante das expectativas, que é aonde o Copom efetivamente está tentando acertar o tiro. Por isso que é importante ancorar as expectativas em torno da meta. Um aumento do petróleo dessa magnitude gera uma desancoragem das expectativas. Porque se a sociedade percebe que os custos não vão parar de subir, todo mundo começa a fazer reajustes preventivos. E os trabalhadores também não são bobos, eles passam a exigir reajustes salariais maiores, prevendo um aumento da inflação. E este fenômeno, ele gera uma espiral perigosa de preço e salário. E para evitar que essa inflação temporária se torne uma inflação permanente, é justamente aqui que os bancos centrais são obrigados a agir de forma dura. Então, mesmo que a inflação seja de oferta e não de demanda, a primeira razão para usar uma ferramenta de demanda para conter uma inflação cuja causa ela é de oferta é a reancoragem das expectativas. E os bancos centrais, de maneira geral, eles no mundo todo costumam ter tolerância zero a esse tipo de inflação. E ele faz isso com os juros, com impactos fortes em dólar, na taxa de câmbio, mundo afora, e também nos títulos públicos. Então, como é que as autoridades monetárias costumam reagir a esse tipo de choque? A resposta neste ano tem sido de tolerância a zero, para evitar que se repita que se repitam os erros lá da década de 70, quando houve uma demora para agir e gerou uma estagflação.
Então, nós aprendemos muito ao longo das últimas décadas, dos últimos 50 anos, com o que aconteceu com aquela crise do petróleo da década de 70, em 1973, para ser mais preciso. Não se gerou o combate à inflação porque ela era de oferta, e aí nós tivemos o pior dos dois mundos, estagnação econômica e inflação, que é a estagflação, ou seja, a economia parada e com os preços em disparadas. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve ele interrompeu a queda dos juros, mantendo nos patamares restritivos que nós vemos hoje. E quando nós olhamos para o FedWatch, e nós já fizemos isso hoje, nós temos os juros praticamente sem perspectiva de queda ao longo desse ano. Só lá em dezembro tem ligeiramente as apostas para reduzir estão acima, mas elas vêm caindo semana a semana e a manutenção vem subindo semana a semana. Provavelmente semana que vem a manutenção já esteja maior do que a queda em todo o ano de 2025. A lógica ela é muito dura, mas ela é necessária, porque juro alto esfria a economia a tal ponto que as empresas elas não conseguem mais repassar para frente os aumentos dos custos para os clientes e elas são forçadas a absorver o prejuízo nas suas margens de lucro. Infelizmente, nós sabemos que esta é a consequência, mas reduzir as margens de lucro das empresas é menos danoso do que uma estagflação. E esse movimento ele tem um impacto global gigantesco, porque as taxas de rendimento dos títulos públicos americanos, como eu já mostrei, elas sobem vertiginosamente para refletir esse risco de inflação. E não é só lá que acontece aqui no Brasil também. Só que isso vai funcionando como um imã de dinheiro global, porque o capital global ele começa a fugir dos mercados emergentes, como o Brasil, e começa a buscar a segurança dos Estados Unidos. E, sobretudo, do dólar. E como os juros para financiar governos aumentam, e eu vou fazer um flight to quality, eu vou sair de moedas de países emergentes e vou para o dólar, e vou sair de posições que são produtivas, financiando produção, e vou financiar governos, por conta do risco menor ser em governos. Então, e para o Brasil, um cenário que se desenha é uma tempestade perfeita, porque nós sofremos com inflação de custos geradas por um petróleo mais alto e, simultaneamente, nós temos desvalorização do real. Isso por conta da fuga de dólar. Então, a desvalorização do real não, desvalorização da nossa taxa de câmbio, por conta da fuga de dólares. Então, se eu já sei que o Banco Central ele estima uma elevação de 0,4 a 0,5 pontos percentuais para cada 10% de aumento do petróleo, e eu ainda tenho um aumento da taxa de câmbio por conta da fuga de dólares daqui, eu passo a ter uma tempestade perfeita. E isto é o famoso pass-through cambial, que isso acontece quando somamos o efeito direto do petróleo com o efeito do dólar mais alto. E nós percebemos que o Brasil ele é atingido então por dois flancos simultaneamente, o que explica por que a nossa inflação tende a ser estruturalmente mais alta do que em países desenvolvidos em situações como esta. E para defender o real e impedir que a inflação ela saia totalmente do controle, o Banco Central do Brasil ele é forçado a manter a taxa Selic mais elevada do que ele desejaria, com o mercado já projetando esses juros mais altos para o final de 2026, acima de 13%, estava acima de 12%, né? 12,25%, 12,50%. Mas agora, como eu já mostrei para vocês, o mercado ele não está apostando, ele está tradando um bonde de 13,70%. Ou seja, eu subo o piso para a inflação. Então, daqueles 12,13 que estava lá, o pessoal estava tradando, agora já está em 13,70. Então, isso traz um problema adicional. E há ainda um debate crescente entre os economistas sobre o risco específico ao Brasil, porque tem gente, eu tenho colegas que acreditam muito que nós já estamos em dominância fiscal. Eu não acredito. O que é a dominância fiscal? Em teoria, se a dívida pública ela cresce tanto que o mercado começa a duvidar da solvência do governo, subir os juros não adianta nada. Ele, inclusive, pode, paradoxalmente, piorar a inflação, porque aumenta o déficit e, com isso, eu aumento o serviço da dívida e pioro o resultado fiscal. Então, em situações como essa, não me adianta
subir os juros. Mas eu ainda não acredito que nós já estejamos numa dominância fiscal. Pelo contrário, o aumento de juros para 15% se mostrou eficaz para reduzir a inflação e trazê-la para próxima do centro da meta, ou para dentro da banda. Então, em dominância fiscal, isso não acontece. Então, eu não estou alinhado a este grupo porque as evidências são claras em sentido contrário. Agora, nós não estamos nesse ponto, mas temos que monitorar os spreads do CDS, que é o Risco Brasil, e o resultado primário do governo, porque a partir de agora, acompanhar esses dados ele é tão importante como acompanhar o IPCA, porque eu não acredito que nós estamos numa dominância fiscal hoje, mas numa deterioração do cenário, como pode acontecer, pode também trazer uma dominância fiscal. Como eu disse, não acredito em dominância fiscal hoje. Daqui a algum tempo, não sei. Mas como que isso afeta os títulos públicos e os investimentos? O mercado financeiro ele atravessa por uma repactuação de prêmios de risco, porque os títulos, aqueles indexados em inflação, como é o caso do Tesouro IPCA+, ou as NTNs-Bs, elas se tornam refúgios naturais em momentos como esse. Mas nós temos que ter cautela, porque as taxas de juros elas podem subir rapidamente, e com isso o valor de mercado desses papéis caem no curto prazo. Esse é o fenômeno chamado de marcação a mercado negativa. Então, o pessoal que estava comprando esses títulos imaginando uma Selic despencando daqui para frente pode tomar um pênalti. E essa possibilidade vai gerando volatilidade na carteira dos investidores. Já os títulos pré-fixados sofrem uma desvalorização ainda maior, porque ninguém quer ficar preso com uma taxa antiga enquanto a inflação atual dispara. E no aspecto macroeconômico, esse aumento da Selic pressiona o caixa do governo, encarecendo muito a rolagem da dívida pública, que no ano passado já custou R$1 trilhão aos cofres públicos. Lembrando, a receita do governo no ano é 2,6 trilhões. O governo conseguiu a façanha de gastar 1 trilhão só pagando juros. Isso eleva muito o risco fiscal do Brasil. E isto vai aumentando o risco de dominância fiscal. E, curiosamente, o governo tenta equilibrar essa balança com um aumento brutal de arrecadação sobre os royalties e a participação de uma tarifa maior para a exportação. Isso está na cara que só vai aumentar o problema. Então, e também eu tenho que olhar para as questões geopolíticas, porque eu tenho 3 cenários para o futuro. E antes de nós olharmos para o agronegócio, é bom nós olharmos, ainda que brevemente, essas questões. Porque nós temos defesas estratégicas globais. As nações elas reagem conforme as suas vulnerabilidades. Isso precisa ficar claro para cada um. Os Estados Unidos eles utilizam uma vasta produção de petróleo de xisto, por exemplo, e as suas reservas estratégicas como um grande amortecedor. Porque mesmo o Biden, lá no governo democrata, o Biden, eles não diminuíram os estoques deles. Os Estados Unidos manteve seus estoques. Quem diminuiu muito seus estoques foi a Europa. Não que os Estados Unidos não tenha reduzido, reduziu, mas não como fez a Europa, por exemplo. E a China, que ela é altamente vulnerável por ser um importador líquido, ela acelera as compras da Rússia e impõe metas rigorosas para reduzir o consumo de farelo de soja, né, nas rações animais, buscando soberania alimentar. Já a nossa querida Europa, severamente exposta, porque ela entrou numa vibe de descarbonização, disso, ela está toda na moda e tal, durante décadas, ela é forçada a flertar com o racionamento e acelerar a qualquer custo a transição para energias agora mais sujas. É justamente o contrário do que eles queriam. E quando a gente olha para os dados de março de 2026, com um barril rondando a casa de $101, $103, nós trabalhamos com 3 cenários prospectivos para a economia. Mas antes de trazer cada um deles, nós temos que combinar 3 termômetros práticos que nós recomendamos para cada um para monitorar semanalmente o que pode acontecer com esse cenário que estamos tratando, saber qual que é o mais provável. O primeiro é o volume de tráfego de navios-tanque pelo Estreito de Hormuz, que isso é rastreável em tempo real com serviços como o Kepler e o Vortexa. E o segundo
é o preço do Brent à vista e os preços futuros para 6 meses. Se o mercado futuro for mais barato que o spot, os operadores apostam numa resolução do conflito. Se for mais caro, eles apostam em prolongamento. E esse pessoal, ele não está dizendo que ele acha, ele está botando dinheiro. Então esse cara tem muito mais informação do que a gente. Olhar para isso tem muito valor. E o terceiro são os índices de frete marítimo, especialmente pelo custo o índice do Baltic Dirty Tanker, que já precifica em tempo real o risco geopolítico sobre as rotas do petróleo. Então, com esses 3 instrumentos em mãos, vamos olhar os 3 cenários. Cenário A. O cenário A, eu tenho uma resolução diplomática. O choque é temporário, o barril se estabiliza, volta para casa de 75 a 85 dólares e as cadeias globais se normalizam em 3 meses. O mercado passa o susto, a inflação sofre um impacto pequeno e vida que segue. No Brasil, nós vamos, num cenário desses, a gente chega bem perto do teto da inflação. Cenário B. Uma guerra com mais atrito, que é o nosso cenário base. O conflito se prolonga mais um pouco, mantendo o barril ali entre 95 e 105 dólares. A inflação brasileira ultrapassa o teto da meta de 4,5% e o Banco Central é forçado a manter os juros elevados por mais tempo do que o esperado. Então, esse é o cenário base. E o cenário C, que é um cenário pessimista, de ruptura total, é um caso extremo. Se houver uma escalada e o barril romper a barreira dos 120 a 140 dólares, bom, aí o mundo pode ir por uma estagflação mesmo. Teríamos racionamento de energia na Ásia, uma crise aguda no Brasil, a nossa inflação de alimentos poderia atingir 2 dígitos de novo, como aconteceu lá na guerra da Ucrânia, forçando o governo a intervir com subsídios emergenciais para evitar convulsões sociais. Só que eu não sei como que ele vai fazer isso, porque nós estamos completamente tomados de dívida, porque o governo, ao invés de ajustar o fiscal em tempos de normalidade para poder ter medidas anticíclicas potentes em tempos de necessidade, ele não fez isso. Agora, para finalizar, vamos olhar o agronegócio, no coração disso tudo. Então, chegamos agora na nossa parte final, onde a gente dedica ao nosso setor que tem sido o motor da economia brasileira. Com todo esse xadrez macroeconômico, como é que a gente pode imaginar que isto afeta o produtor na prática? Em primeiro lugar, nós temos que derrubar o mito de que commodity em alta é sempre sinônimo de riqueza no campo. Não é. A realidade é que no agronegócio, que é o setor mais petrolizado da economia, nós temos uma relação do petróleo de profunda dependência química e energética. Então, se de um lado o preço do petróleo faz de fato subir o preço das commodities agropecuárias, ele também faz subir o custo de produção. Isso acontece nos nitrogenados, na indústria química que reflete em defensivos e nos fretes e nas operações mecânicas. Então, o custo de produção ele sobe muito. A fabricação de ureia ela depende de gás natural, o que acompanha o preço do petróleo. Sendo o Irã um exportador massivo deste insumo, o impacto do conflito ele foi imediato. A ureia explodiu, apenas numa semana, encarecendo brutalmente os custos da próxima safra. Para o Brasil, onde a principal vulnerabilidade energética é a dependência de fertilizantes importados, esse se torna um calcanhar de Aquiles brasileiro, além, é claro, dos impactos em frete e nas operações mecânicas. Então, nós temos que colocar isso dentro de nós temos que olhar para isso dentro de um contexto. As projeções elas mostram que um petróleo fora do seu patamar, ele pode trazer aumentos bastante significativos no preço da soja, sobretudo lá em Chicago. E eu tenho os nossos modelos econométricos, que eles trazem alguns preços do petróleo para cada, preços de soja para cada preços do petróleo. Um barril a 100 dólares, nós temos uma soja em fevereiro na casa de 11,93. Agora, no período de setembro e novembro, que é um período que costuma ter, eu tenho que acompanhar também o movimento sazonal da soja.
soja. Aí nós temos 11,78. Mas eu me refiro a um preço do petróleo nesse patamar tudo mais constante. Somente o efeito do câmbio. Aliás, somente o efeito do petróleo. Eu não estou olhando aqui para fundamentos da soja. Pelo amor de Deus, isso tem que ficar bem claro. Então, um aumento de 56% no preço do petróleo, como nós vimos do início da guerra para cá, ele traz um aumento do preço da soja para o mês de fevereiro para 11,93. Se vocês olharem, o preço está bem parecido com isso, mas ela estava um pouco acima de $10 e subiu para 11,93. Para setembro e novembro nós temos um com um pouco mais alto. Um petróleo a 110 nós temos 12,17. 120, 12,40. 130, 12,61. E 140, 12,81. E 150, 12,99. Quase $13 o barril. Aliás, quase $13 o bushel, por conta desse aumento do preço. Então, o preço da soja ele tende a subir com o aumento do petróleo. Só que este é o efeito primário. Eu tenho uma série de outros efeitos secundários que também fazem o preço da soja subir. Entretanto, eu tenho um forte aumento nos custos, porque além de subir fertilizantes, além de subir defensivos, eu tenho que o diesel ele representa entre 35% e 50% de todo o custo do transporte, seja do transporte de fertilizantes e defensivos para chegar na fazenda, seja o custo do transporte para levar os nossos produtos até os portos. E isto torna este efeito mais visível nos bases, que são os prêmios, que é a diferença entre o preço de Chicago e o que é pago no porto brasileiro, corroendo os ganhos de quem não travou seus custos antecipadamente. Então, além disso, eu tenho outro efeito, que é o efeito do custo financeiro, que é importante para o agro brasileiro. Com uma Selic a 12, nós víamos mais dinheiro vindo para o agro. Agora, com a possibilidade de uma Selic não chegar a 12, ficar mais elevada, eu tenho uma disposição maior por parte dos investidores de financiar governo, porque, enfim, por uma razão de risco. Então, diante desse cenário, o que nós temos que observar? Quais as ferramentas de proteção disponíveis? Bom, gente, eu acho que o pessoal tem que olhar mais para a hedge, tem que se proteger, tem que preferencialmente utilizar o mercado futuro para fazer as travas, sejam opções, sejam contratos futuros, sejam NDFs, seja travar no mercado físico, que são operações de barter. Agora, o que não pode fazer é ficar parado, né? Ficar olhando. E para finalizar, eu tenho uma preocupação um pouco maior com a cadeia de proteína, porque a cadeia de proteína ela tem alguns efeitos que são implacáveis. São efeitos em cascata, porque o grão mais caro ele encarece a ração animal e o diesel mais caro encarece o transporte e o custo de refrigeração frigorífica. Então, diferentemente da soja, que é exportada, e aí com um aumento do preço em Chicago e um aumento da taxa de câmbio, eu tenho um preço da soja potencialmente mais alto, mas também tem um aumento do custo. Agora, no caso da proteína, eu tenho um aumento do custo muito mais intenso do que na produção de grãos e eu não consigo ter todo esse repasse para o preço do produto, porque boa parte dele vai para o mercado interno, onde não tem o efeito da taxa de câmbio. Então, o pessoal da proteína é que me preocupa um pouco mais. E a janela de biocombustíveis, essa sim é uma janela de oportunidade, porque um petróleo mais alto, ele torna a margem entre o break-even do preço do biocombustível e o petróleo muito mais largo. E aí o pessoal ganha mais dinheiro, aí todos esses investimentos que estão sendo feitos no Brasil para a produção de biodiesel, já olhando para um cenário de petróleo a 60 está dando certo, imagina na casa de 100. Então isto aumenta a demanda por grãos no mercado interno, o que gera um efeito secundário de aumento de preços para os produtores rurais. Então, o que a gente aprendeu, né, lá na crise de 2022 com a guerra da Ucrânia? O preço subiu bastante, mas boa parte daquele preço ele vinha do embalo da pandemia e não do preço do petróleo em si. E o que nós vimos foi depois uma grande virada. Então, o produtor tem que ter muita atenção, porque depois
os preços viram e se a safra já estiver plantada com custos altos, o pessoal se machuca. Agora, via de regra, no curto prazo, parece que o aumento de margem ele é uma probabilidade mais firme no curto prazo. No médio prazo, tem que travar preço por conta das viradas. Agora, nós estamos no fim da nossa análise. E a grande lição que 2026 nos traz é que a macroeconomia e o agronegócio eles são ligados e são absolutamente indissociáveis. Neste cenário de choque de custos globais, o agronegócio ele transcende a economia, ele se torna uma questão de segurança nacional, inclusive. E também nós temos que entender que o produtor do século XXI ele precisa ser simultaneamente agrônomo, gestor financeiro, analista geopolítico, e o campo brasileiro ele sempre foi resiliente, mas resiliência sem inteligência financeira num ambiente desses não é suficiente. Então, nós aqui no Dedo no Pulso estamos trazendo todo esse arcabouço de informações, seja para o investidor, seja para o empresário, seja para o nosso produtor rural, ele tenha todo o arcabouço de informações necessárias para que ele possa tomar boas decisões. Então, pessoal, foi isso que nós preparamos para essa semana. Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio da Luz, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.